Agora, na Rádio Bandeirantes, 60 Minutos, com Fabiano Brasil. Muito boa noite, muito bem-vindos ao nosso 60 Minutos da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Estamos no ar para FAMURS, é no município que tudo acontece. E Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura de Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo, é aqui. A hora certa de Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113, Ceará 370. A minha Kia Sorrento é lá da Kia Sun Motors. E também Shopping Total, tudo que você precisa encontra no Shopping Total. São 20 anos, presente a todo momento. No final do programa, 60 minutos em 60 segundos, para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo. E Cremers, 70 anos, em defesa de uma formação médica de qualidade. Também daqui a pouquinho tem a previsão do tempo para Ales Blau Shopping. Feriadão e o Ales Blau Shopping conosco te recebendo lá em Igrejinha, na entrada da Serra, tem Ales Blau Shopping. No programa de hoje, vamos falar de saúde, vamos conversar com a doutora Fabiola Perim, que é da Sociedade de Cirurgia Torácica, e também com a doutora Manuela Cavalcante, da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Vamos falar bastante sobre saúde. Houve um encontro com o doutor Tiago Duarte na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Abraço ao doutor Tiago, querido amigo, deputado estadual, onde se discutiu já algumas questões importantes em relação a essas especialidades e a preocupação em relação a isso, o quanto a sociedade precisa ficar bem informada sobre o que as sociedades estão trabalhando em prol exatamente da nossa população. O nosso programa à disposição através do YouTube da Rádio Bandeirantes, lá no Rádio Bandeirantes Poa, lá tem o YouTube, você tem uma imagem estática com nossas imagens e com o conteúdo deste programa. Também no Instagram, @Rádio Bandeirantes Poa, @Grupo Band RS, e para seguir o apresentador, @Fabiano Brasil Oficial. Lembrando que amanhã é dia de Band Entrevista, a partir das 11 da manhã na tela da Band TV, tem o nosso Band Entrevista, onde eu converso com o deputado estadual, meu amigo doutor Elisandro Sabino, grande Sabino. Foi meu amigo de escola, de infância, e hoje deputado estadual. Fomos juntos homenageados lá pelo Colégio Adventista de Porto Alegre, nos seus 60 anos. Fomos os alunos destaques, olha só que legal, né? Eu, o deputado Elisandro, e também a Daiane dos Santos, juntamente com o doutor Maurício Nochang, grandes profissionais aí. Fiquei lisonjeado de estar entre eles. Abraço a todos lá do Colégio Adventista de Porto Alegre. O nosso programa, que também disponibiliza para você o fórum ali no YouTube, você faz a sua questão, a sua pergunta, enfim, participa conosco na interatividade na Rádio Bandeirantes. A nossa mesa de áudio é de Luciano Vargas. A central técnica tem o grande Norival Santos. Tudo bem, Nori? A coordenação de central é de Edinho Leandro. A coordenação de Vicente Medeiros. A gerência de jornalismo de Luiz Eduardo Rezende. E a direção geral de Lisiane Russo. Boa noite a todos, bem-vindos. Está no ar os 60 minutos desta sexta-feira, aqui na Bandeirantes. Muito bem, a FAMURS é a Casa dos Municípios, composta por 28 associações regionais, a entidade que representa todas as 497 cidades gaúchas. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul reúne prefeitos, vice-prefeitos, secretários, técnicos e órgãos da gestão pública municipal para justamente discutir a gestão pública da nossa sociedade gaúcha, cuidando cada vez mais de cada um dos nossos municípios. FAMURS é no município que tudo acontece. A gestão é do meu amigo presidente Luciano Orsi, também prefeito de Campo Bom. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul entende que a medicina é uma das vocações mais nobres e essenciais da sociedade. É a nossa essência. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico. Lembrando que já está acontecendo o festival Bar em Bar. E você pode aproveitar. Acessa lá no site, confira. Bom, eu que nem gosto de bares, né, Norival Santos? Põe todos que puder, né, para curtir lá o Bar em Bar, que é um evento que tem aí a organização da nossa
Abrazel, Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes, aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, deixa eu dar boa noite aqui para minhas convidadas, doutora Fabiola Perim, da Sociedade de Cirurgia Torácica, e a doutora Manuela Cavalcante, da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia. Manda um abraço para o meu amigo Adriano Frauches, lá da Insider, na Lu também, que sempre estão nos contribuindo aí, trazendo temas muito importantes para a nossa sociedade, e este é um deles. Doutora Fabiola, muito obrigado pela presença, bem-vinda aos 60 Minutos da Rádio Bandeirantes. E, primeiramente, esse movimento, já aconteceu esse encontro na Assembleia Legislativa, justamente de uma forma de levar para a sociedade, contribuir cada vez mais com o quanto é importante se falar sobre assuntos relacionados às doenças respiratórias, quando se fala de pneumologia principalmente, e também sobre as cirurgias torácicas, que infelizmente a gente sabe que os números no Brasil são números bastante grandes relacionados às pessoas que precisam ser submetidas a esse tipo de tratamento. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Manuela. Muito obrigado pelo espaço. Boa noite, ouvintes deste grande programa. Esse movimento surgiu a partir da necessidade que nós, cirurgiões torácicos, pneumologistas e radiologistas e também os oncologistas, temos de falar a respeito do rastreamento do câncer de pulmão. Uma medida que salva vidas, que tem sido adotada em alguns países desde o início dos anos 2000 e que aqui no Brasil surge de forma protocolar neste ano. Então, a preocupação em divulgar isso para que as pessoas saibam que elas também precisam fazer uma tomografia uma vez por ano. Pois é, porque muitas pessoas elas aguardam para buscar algum tratamento se elas têm algum diagnóstico de alguma doença. E às vezes pode ser silenciosa algum problema no pulmão, enfim. Exatamente. O câncer de pulmão, que causa cerca de 30 mil mortes por ano aqui no Brasil. 30 mil mortes por ano, hein? Ele tem como característica uma evolução silenciosa. Cerca de 75% dos diagnósticos feitos são já na sua fase avançada, onde a possibilidade de cura é em torno de 15%, gira em torno disso. Se a gente conseguir fazer esse diagnóstico na fase precoce, a gente melhora essa possibilidade de cura para cerca de 90%, é uma diferença muito grande. E por isso a nossa preocupação. Obrigado, doutora Fabiola Perim, bem-vinda aqui ao nosso programa. Vamos aprofundar o tema depois. Eu tenho muitas questões em relação a... Obviamente, eu não sou fumante, não sou tabagista. Fui durante um tempo o fumante passivo, meu pai fumava, faleceu infelizmente aos 47 anos, eu tinha 15 na época, e o pai fumava bastante. Então eu fui fumante passivo por algum tempo. E naquela época eu me lembro que não tinha problema nenhum fumar em qualquer lugar, né? Hoje a gente tem toda uma educação em relação a isso. E hoje tem uma febre que a gente vê nas ruas aí, eu até brinco brinco falando sério, mas tirando sarro para ver se toca. Alguns amigos que fumam o pendrive, eu brinco, né? Que é o VAP, né? VAP, uma coisa assim. O vape, né? Uhum. Eu quero que coisa absurda. E o que a gente tem de informação é que é mais nocivo que o próprio cigarro. Não sei se realmente é. Doutora Manuela Cavalcante, bem-vinda aqui ao nosso 60 Minutos da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Fabiano. Muito obrigada. Boa noite a todos que nos ouvem. Sim, falar de saúde pulmonar é muito importante, né? Isso que a Fabiola falou é super importante, que é falar sobre diagnóstico precoce, mas é importante falar de prevenção também, né? Exato. Então, tu trouxe aí o tabagismo e sim, isso é uma preocupação nossa. Tu sabe que o Brasil é um dos países que foi pioneiros assim, nessa questão do controle do tabaco. Então, que se via antes, na época do teu pai, e tudo que foi mudando em termos de boicote, as propagandas, limitação de patrocínio, sim, antes eu me lembro, não doutora, fumar nos lugares. Para interromper, era até engraçado como eles tentavam mexer com o emocional da pessoa, que, por exemplo, eu lembro, eu não vou falar a marca aqui, mas tinha uma marca que era o cara no cavalo e tal, ou seja, era um cara forte, potente. Lembra dessa aí, Nori?
Quer dizer, o cara que fumava era uma representação de autoridade, de força, E a história se repete do mesmo jeito. Se tu vai para os Estados Unidos e olha as campanhas do que é o cigarro eletrônico, tu vê que o apelo é absolutamente o mesmo. É o destaque do glamour, das crianças fazendo coisas coloridas, brinquedos. Então, essa associação do despertar o consumo, a forma elegante ou moderna de usar um dispositivo, na realidade ele ocorre da mesma forma agora, sendo nocivo, né? Então essa coisa de não, é só uma fumaça, é só vapor de água, definitivamente não é só vapor de água. E tem os sabores também, né? Tem os aromatizantes. Aromatizantes. E todos eles, na realidade, tem vários estudos já com publicação analisando que é a fumaça que sai, analisando, porque cada um tem um conteúdo que é colocado dentro do dispositivo, que é aquecido, e daí sim sai a fumaça. Então, quando a gente analisa, tem derivado de petróleo, tem acetaldeído, tem um monte de coisa que, na realidade, vai ser lesivo da mesma forma. Então, definitivamente não é uma coisa que isenta de risco, vamos colocar dessa forma. Eu falo para alguns amigos meus que quando vejo fumando pendrive, que eu brinco, eu falo, fumando pendrive, cara, não dá. Aí não dá, né? E o problema é que cigarro a gente já tem estabelecido assim, ó, o quanto eu fumo e o risco que isso vai ter ao longo do tempo. Então, tu não vê ninguém fumando cigarro uma semana depois internando com a pneumonia grave dentro do hospital porque fez uma lesão pulmonar aguda. Então, essa doença que a gente chama de EVALI, que está relacionada ao uso do cigarro eletrônico, é uma novidade para a gente, que a gente está aprendendo também. Então, definitivamente não é isento de risco. E agora está tendo até uma consulta pública, não sei se eu posso falar aqui, no Senado, para a questão da regulamentação ou não do cigarro eletrônico, né? Então, todas as sociedades, Sociedade Brasileira de Pneumologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, sociedades locais, tanto de pneumologia quanto a de cirurgia torácica também do Rio Grande do Sul, entrando nessa campanha para que as pessoas se coloquem e realmente defendam a não comercialização do cigarro eletrônico. Os principais que fumam hoje em dia são as crianças, né? E a gente vê, já tem publicações muito sólidas mostrando que o contato com o cigarro eletrônico faz com que aumente o risco desse paciente também virar um tabagista de cigarro. Então, é muito nocivo, né? Para o que vai ser do futuro com as nossas crianças. A gente não sabe como é que isso vai se desenhar ao longo do tempo. A gente vai precisar de tempo para ver isso. Pois é, doutora, eu até ia questionar isso. Eu me lembro que de uns, talvez 10, 15 anos para cá, começou a mudar, né, essa questão em relação ao cigarro. Tipo, os bares e restaurantes não permitem que fumem dentro. Não tem, antes até viu os fumados, agora nem tem mais, é na rua. Quer fumar, vai pra rua. Eu não peguei essa parte, essa época, mas tinha época que no avião era permitido fumar, no ônibus era permitido fumar, enfim, isso já não acontece acredito que já há mais de 10 anos. Né? Sim. Já há reflexos das pesquisas de diminuição de problemas pulmonares e respiratórios em função desse tipo de campanha que se fez. As próprias fotinhos, né, nas carteiras de cigarro, eu me lembro que quando começaram, eu acredito que meu pai ainda era vivo quando começaram. Estou tentando lembrar aqui. Não, acho que não. Quando meu pai era vivo, acho que ainda não. Mas eu já comprei para alguém, me pediu, vai lá, compra um cigarro e tal. E são impactantes aquelas imagens, né? Um pulmão sem, que não é do fumante e do fumante, um preto e o outro bonitinho lá, enfim. Já temos números, resultados desse tipo de trabalho educacional que foi feito para, não vou dizer assustar, mas falar a verdade sobre o uso do cigarro? Na realidade, assim, estudo que demonstre que parar de fumar diminui risco de câncer, sim. Estudo que demonstre que o câncer, o principal fator de risco é cigarro, sim. A gente tem 85% dos pacientes que atualmente têm câncer de pulmão, eles são pacientes tabagistas, né? Não significa que o não tabagista não pode ter, mas o risco é muito maior do que se eu fumo. Quando a gente fuma, existe um tempo até que eu tenha doença relacionada ao uso do tabaco. E esse tempo é longo. Então, sim, a gente vê ao longo dos anos uma diminuição da mortalidade por câncer. A gente viu uma diminuição internação em paciente, por exemplo, com DPOC e asma.
Mas meu receio é que essa curva vai aumentar, vai voltar a aumentar. Em função dessa nova forma de... Eu acho que é uma questão de tempo. Manuela, tá? Sabe que nos Estados Unidos já tem um estudo demonstrando que depois de décadas caindo o consumo do cigarro comum, voltou a subir em jovens a partir dos 18 anos. E eles foram verificar esse número e entender o que tinha acontecido. E eles identificaram que o contato desses jovens com a nicotina foi através do vape. Então, eles começaram com o cigarro eletrônico, ficaram viciados na nicotina e passaram a fumar cigarro comum por ser também ter um custo-benefício, um custo-malefício menor, né? É um custo menor, vamos colocar assim. Custo-malefício. Uhum. Muito bem, cada vez mais essas campanhas elas precisam realmente estar nas ruas e agora estar nas escolas, né? Sim, isso daí é um problema. E tem a questão da criança que fuma e tem a questão da criança que está junto da criança que fuma. Então, a gente sabe muito claro o risco do fumo passivo, né? Tu mesmo falou, meu pai fumava, então eu fui fumante passivo. E já na minha época o pai fumava na sala. Do lado, claro. E saiu também... Isso, sempre. Eu lembro disso também. Meu pai também faleceu bem jovem, era usuário de, sei lá, umas 3, 4 carteiras por dia. E tem estudo mostrando que pegaram um grupo de crianças que fumavam e avaliaram os outros que estavam no mesmo carro que elas, enquanto elas fumavam. E todo mundo tinha efeito de nicotina. Então, assim, o mesmo risco que a gente tem com cigarro, a gente também vai ter com o uso de vapor para quem está do lado, né? Então, isso fica alerta não só para todos, né? Para os pais, para as crianças, para os que estão se expondo, para os jovens, para os ambientes fechados. Afinal de contas, fumar tu não pode. Mas fumar cigarro eletrônico no ambiente fechado, tu pode. Pois é, eu ia trazer isso agora. Será que isso é tão isento de risco assim? Então, a gente falta muita informação e eu acho que muita coisa ainda vai ter que sair de regulamentação do que não pode ser feito em relação a cigarro eletrônico. E eu acredito que vem muito realmente a própria sociedade, através desses trabalhos que vocês realizam, tem que constranger, porque dia desses, eu tava lembrando, eu fui assistir um jogo de futebol na rua, era na rua, o telão e o pessoal na rua, e os caras do meu lado direito assim fumando, e a fumaça vinha pra mim, eu tenho rinite alérgica, vem a fumaça e meu nariz tranca. Aí eu pedi licença, cara, numa boa, me desculpa, mas se quiser fumar, fuma longe, não aqui do meu lado, do lado das pessoas que não fumam. E aí fica até aquele constrangimento, cara, daqui a pouco já tomou alguma coisinha a mais, vai querer brigar, mas não. O cara foi muito cidadão e foi muito consciente. Ele disse, não, mas tem razão, desculpa, eu vou pro outro lado. Só que daí ele foi e o vento trazia igual, que não adiantou muita coisa. Mas ele, pelo menos, eu acredito que eu constrangi, num bom sentido, de que é errado isso. Né? Proporcionar para uma pessoa que não quer fumar esteja ali exposta a isso. Né? E detalhe, tá? Tudo bem para quem fuma, quem quer fumar faz o que quiser da sua vida. Mas tem que ter o respeito. Tem que ter o respeito. E a questão do fumante, isso quando a gente traz a questão do risco de câncer de pulmão, né? O que a gente quer alertar, assim, a campanha na realidade surgiu com câncer de pulmão, porque realmente a gente enxerga que as pessoas precisam ouvir mais sobre o que fazer para fazer diagnóstico precoce. Uma coisa é parar de fumar, é se proteger, mas a gente sabe, por exemplo, se eu sou fumante e fumei mais do que 20 anos uma carteira por dia, meu risco de ter câncer de pulmão é muito grande. Só que como a Fabiola falou, eu não vou ter nenhum sintoma até essa doença estar muito avançada. Sim. E talvez eu perca o melhor momento. Então, da mesma forma que na mama a gente recomenda que as mulheres tenham que anualmente fazer uma mamografia, o rastreamento de câncer de pulmão não é para toda a população. É para aquela população de risco que fumou mais do que 20 anos, que parou de fumar menos de 15 anos, que tem entre 50 e 80 anos, afinal de contas eu tenho que ter tempo de exposição ao cigarro. E para essa população que é preconizada, e hoje em dia nos Estados Unidos, na Europa, se faz de forma regular, é que tu faça uma tomografia de tórax a cada ano. Se naquela tomografia eu identifico algum nódulo suspeito, não significa que aquilo ali é câncer, mas significa que é um nódulo que eu tenho que estar mais atento e olhar com certo rigor. Vão ter nódulos que imediatamente a gente vai indicar cirurgia, vão ter nódulos que a gente vai ter que seguir a cada ano ou com intervalo menor, mas o que a gente tem que alertar a população é que se eu sou tabagista,
eu posso fazer alguma coisa para que essa doença não tenha um impacto tão grande em mim. Até que eu decida parar de fumar, ou que eu pare de fumar, ou mesmo que eu já tenha parado, né? Hoje eu atendi um paciente que parou de fumar, 6 meses, e a esposa tinha ouvido a campanha no rádio, ela foi lá porque ela queria fazer a tomografia nele. Então, a população... E ela era uma paciente na Santa Casa, já tinha consultado com outras especialidades e ninguém pediu. Porque, de novo, não é só a população que precisa ser alertada que o método existe e que o método diminui mortalidade. Os médicos, população, todo mundo, né? Então, eu acho que isso só vai enriquecer. A gente tem que falar sobre isso. É verdade. Doutora Manuela Cavalcante e doutora Fabíola Perim são as minhas convidadas de hoje aqui do nosso 60 Minutos. Depois daquela, teve uma audiência na Assembleia Legislativa, questão de 3 semanas com o doutor Tiago, o que estabeleceu lá e que tipo de trabalho vai ser feito a partir de agora, além dessa conscientização, doutora Fabíola, doutora Manuela, para que as pessoas procurem, né, pelo menos uma vez por ano, uma tomografia do tórax? Bom, a ideia inicial foi criar o Dia Estadual do Pulmão. Já existe o Dia Mundial do Pulmão, que é o dia 25 de setembro, e neste 25 de setembro nós fomos recebidos pelo deputado Tiago Duarte, que acolheu a nossa demanda e que ele ampliou essa questão... Ele também é médico, né, doutor Tiago? Que também é médico. E ampliou essa questão para um dia de promoção da saúde pulmonar. A partir disso, ele solicitou uma audiência, propôs uma criação de uma frente parlamentar pela saúde pulmonar, e no dia 18 de outubro, outra data festiva, o Dia do Médico, nós fomos novamente recebidos. Parabéns, ainda em tempo, hoje é dia 13, né? Ainda em tempo. Muito obrigada. Fomos novamente recebidos na Assembleia Legislativa, onde foi aprovada a lei que criou, então, o Dia Estadual do Pulmão. E a partir disso já surgiram outras propostas de uma verba específica para tomografias, para o rastreamento do câncer de pulmão, uma proposta de uma audiência pública onde a gente possa falar melhor disso. E a preocupação de ampliar isso para a saúde pulmonar, para que a gente possa atuar na asma grave, na fibrose pulmonar, que tem um tratamento específico, no transplante de pulmão, no cuidado ambiental, na prevenção do tabagismo. E a partir da criação da lei, a gente tem meios para chegar, por exemplo, às escolas e fazer campanhas educativas. A nossa ideia é fazer uma campanha grande, assim como existe a campanha do Outubro Rosa, com a caminhada no parque, fazer alguma coisa em relação a isso com o pulmão para chamar a atenção para essas questões da saúde pulmonar. Eu acredito que até vi em alguma campanha, acho que alguma coisa, acredito eu, relacionada ao Dia Mundial do Pulmão. Eu cheguei a ver, acho que alguém fez uma montagem num pulmãozinho, com bracinho, com pernas, olhos e tal, né? Pedindo ajuda, uma coisa assim. Não, onde foi que eu vi isso, mas vi algo. E realmente é algo que eu acredito que essa questão dos dias e meses, campanhas, é necessário realmente algo que comece lá, comparando com o futebol na categoria de base, né? Na escola, onde as crianças possam, inclusive, cobrar em casa, né? Eu lembro que eu cobrava do meu pai, pai, pra que fumar? Eu lembro que eu cobrava isso dele. Mas, infelizmente, morreu muito cedo, né? Aos 47 anos. Mas eu lembro que não era um caso isolado, tinha muita gente. E na época tinha muita mais gente fumando. Pelo menos nós víamos muito mais pessoas fumando. Hoje, em função dessa questão das leis terem quase que segregado os fumantes, colocando eles no cantinho ou na rua, eu acredito que isso já colaborou muito. Agora, essa preocupação em relação às outras formas das quais os problemas pulmonares podem aparecer, como, por exemplo, o vape, né? O vape, enfim, como chamam aí. E essa questão de que diminuiu, o número diminuiu mesmo. A gente fala assim, início do 2000, final de 90, anos 90, início de 2000, o consumo de tabaco no Brasil era quase 30%, era um terço da população, isso é bastante, né? E hoje em dia a gente trabalha com a média Brasil em torno de 12% a 15%, então é pequeno. Claro que Porto Alegre é uma cidade que se fuma muito, então se a gente olha entre as capitais, é uma das capitais que ainda fuma bastante, mais do que a média nacional, então sim, é uma preocupação que a gente tem de estar sempre alertando em relação a isso. Eu lembrei agora também dos hotéis, doutoras. Os hotéis antes tinham um andar só para o fumante, agora não tem mais. Cheiro de cigarro. Agora quer fumar é na rua. Não tem essa de andar de fumante, não pode fumar dentro do hotel.
E felizmente se adotou essa postura. De novo, nada contra quem fuma, pelo amor de Deus, quer fumar, fuma, cada um sabe o de si. Mas, como a grande maioria, agora a doutora traz nesse número 15%, quer dizer, os outros 85% não precisam se expor a tudo isso. Muito bem, muito bom o programa aqui, recebendo hoje a doutora Fabiola Perim, da Sociedade de Cirurgia Torácica, a doutora Manuela Cavalcante, da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia. Desculpa a minha ignorância, mas para quem não sabe, como eu, tisiologia, doutora? Tuberculose. Tuberculose. Né? Então, os tísicos eram os que tinham tuberculose, né? Então, ela foi montada. A Sociedade Brasileira também tem essa terminologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Então, com respeito a uma doença que terminou sendo muito marcante, né? Sim, marcou e ainda na realidade. Mas eu ia perguntar, em relação à tuberculose, já é também um percentual bem pequeno da população? Ou não? Na realidade, não. Não vou saber te trazer os números de cabeça, diferente de outras áreas que a gente atua mais, a gente tem mais esses números na cabeça, mas não, tuberculose ainda é um problema. Dentro da tuberculose, Porto Alegre também é uma capital que tem um número muito alto, número de falha ao tratamento, interrupção de tratamento, tuberculose multiresistente. Então, tem o Ministério da Saúde é muito forte em relação a isso, a centralização do tratamento. Agora o tratamento passou a ser um pouco descentralizado, então não só nos centros, nos postos principais, mas nos postos satélites também está sendo feito esse tratamento. Toda a medicação é fornecida, mas a gente ainda tem uma taxa de contágio da população alto, sim, e de não diagnóstico e diagnóstico de tuberculose latente, então tem bastante coisa ainda. Não é uma doença definitivamente controlada, não. Pois é, olha só, fazia tempo que eu não ouvia falar. Se eu estiver errado, por favor, me corrija, doutora. O hospital em Itapuã, né, que tinha o da lepra, né, o leprosário, que existe até hoje lá, o prédio leprosário, dizem que ainda tem. E tinha também uma especialidade que era de tuberculose. Não sei se era esse ou era o Parque Belém. O Paternon era só. O Sanatório Paternon sempre foi só então, de né? tuberculose. Eu lembrava que tinha um específico. E há toda aquela história do leprosário, nada a ver com o assunto aqui, né? Do leprosário que era em Itapuã, né? Também tinha toda uma... E ainda uma questão relacionada com a tuberculose, assim como aconteceu com outras doenças, durante a pandemia do Covid, tivemos uma redução em torno de 50% do número de diagnósticos de tuberculose. Então, existem essa demanda, esses pacientes que estão com tuberculose e ainda sem diagnóstico. E o Edinho Leandro, que além de tudo é meu produtor aqui, me trouxe aqui o hospital, o Colônia de Itapuã, 82 anos, especialista em tuberculose, é isso, né? Da lepra. Tuberculose era o Partenon. E o Parque Belém, exato, é mais do Parque Belém, que agora, inclusive, está passando por um processo junto com a Associação Hospitalar Vila Nova e vai se chamar Sinos de Belém, sob a administração do meu amigo lá, doutor Dirceu Dalmolin. Vai reabrir aí. Eu não sei como é que está o processo. Inclusive, já deve estar por abrir, né? Porque houve uma visita técnica da Secretaria da Saúde aqui de Porto Alegre com o secretário Fernando Ritter, justamente para analisar o que faltava, enfim, para que possa se reabrir o Parque Belém, mas aí com outras especialidades, não só com a especialidade relacionada à tuberculose, entre outras, né? Bom, vamos fazer um intervalo então, senhoradinho Leandro, depois a gente volta, vamos fazer 2 blocos hoje nos nossos 60 minutos, com as doutoras Fabiola Perim e com a doutora Manuela Cavalcante. Lembrando que estamos no ar para a FAMURS, no município que tudo acontece, e Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura de Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. A hora certa de Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113, Ceará 370, lá com o meu amigo Jefferson Furstenau. 30 anos de Kia Sun Motors, é a mais antiga, a mais tradicional concessionária Kia no Brasil e fica aqui em Porto Alegre. Inclusive o José Gandini esteve aqui na metade do mês de outubro e trouxe a plaquinha para homenagear a Kia Sun Motors, 30 anos, a mais antiga concessionária Kia no Brasil.
Também hora certa de Shopping Total, 20 anos, presente a todo momento. Tudo que você precisa encontra lá no nosso Shopping Total. Intervalo e já voltamos. Você ouve na Rádio Bandeirantes 60 minutos. 60 minutos aqui na Rádio Bandeirantes nesta sexta-feira. Para FAMURS é no município que tudo acontece. E Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. Amanhã, às 11 da manhã, tem Band Entrevista na tela da Band TV. Estarei recebendo o meu amigo deputado estadual Elisandro Sabino. A temperatura serve para a Prefeitura de Campo Bom. Meu lugar no mundo é aqui. A hora certa de Kia Sun Motors. Na Ipiranga 8113, Ceará 370 e Shopping Total, 20 anos presente a todo momento. O Grande Shopping Total vem aí uma super campanha de Natal com presente todos os dias lá no nosso Shopping Total. Daqui a pouquinho eu trago a previsão do tempo para Ales Blau Shopping. O seu lugar é aqui em Igrejinha, na entrada da Serra, feriadão de finados. Você que está na praia, vou trazer já a previsão do tempo aqui. E para amanhã, vou dar aqui do litoral já, tá? No litoral, mínima de 16, máxima de 22 graus. E aquela coisa, né? Chuva passageira. De noite, neste sábado, o tempo já fica um pouco mais firme. Mas sol com nuvens e chuva a qualquer hora nesse final de semana. E tempo seco mesmo agora. Olha, pancadas de chuva quase todos os dias também na próxima semana. Pelo menos é a previsão do tempo. É a previsão para esse final de semana. E tivemos, né, uma semana agora também com períodos de chuva, sol, enfim. Choveu bastante em alguns lugares aqui do nosso estado, mas no litoral em Porto Alegre a previsão é essa. Sol e chuva, chuva passageira, quase aquela chuva de verão nesta primavera. A previsão do tempo para Ales Blau Shopping, que te espera para aproveitar a vida com sua família. Curta os passeios de quadriciclo, brinquedos infantis, lazer, gastronomia, Steer Pub, Hotel, cultura, diversas lojas e serviços para os seus momentos serem inesquecíveis. Na entrada da Serra, perto de tudo no seu caminho, Ales Blau Shopping, o seu lugar é aqui. Mais informações em alesblaushopping.com. É um lugar maravilhoso para descansar. Tem dias que eu vou para Gramado e volto para dormir ali em Igrejinha, que é uma tranquilidade muito grande, além de toda a estrutura que o Ales Blau Shopping também disponibiliza para você. Agora quero falar sobre o Kia Niro, eficiência energética pensada para um futuro mais sustentável. Esse SUV com sistema full hybrid foi estruturado com materiais reutilizados e retirados da natureza, tornando a sua dirigibilidade muito mais dinâmica e seus trajetos mais ecológicos. O futuro é agora com o Kia Niro, disponível à pronta entrega na Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370. O Shopping Total é um presente para você. Um mix de lojas e serviços repletos de tudo que você e sua família procuram. Moda, lazer, gastronomia, tecnologia, cinema, faculdade, academia e muito mais. Shopping Total são 20 anos presente a todo momento. Eu falava no início do programa sobre esse evento maravilhoso organizado pela Brasel, que é o Bar em Bar. Até o dia 12 de novembro, em diversos bares e restaurantes, acontece a 17ª edição do Festival Bar em Bar, que traz exclusividades gastronômicas, oferece comidinhas incríveis e uma explosão de sabores. O evento busca valorizar a tradição e a gastronomia dos botecos. Tá esperando o quê? Confira o bar participante mais próximo de você em barembar.com.br, uma realização da Brasel com o patrocínio nacional da Ambev e da Diageo. Também quero destacar aqui a nossa Prefeitura de Campo Bom, lá do meu amigo presidente da FAMURS, Luciano Orsi, porque já tem um novo espaço para a saúde te esperando lá em Campo Bom, que é o Centro
Vida, doutora Neuci Orsi, o maior centro público de especialidades médicas da região, que foi inaugurado e já iniciou os atendimentos lá no dia 23 do mês de outubro. O ato oficial aconteceu no dia 21. Foram mais de 4 milhões investidos pela Prefeitura para centralizar os atendimentos de especialidades, facilitando e ampliando o acesso a todos os campomonenses. Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. 60 Minutos de hoje, recebendo a doutora Fabiola Perim, da Sociedade de Cirurgia Torácica, e a doutora Manuela Cavalcante, da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia. Para quem não sabe, eu sei, tisiologia é quem tem problemas de tuberculose. Nada como informação, né, doutora? Isso aí. Informação é tudo. Doutoras, daqui para frente, o que a gente pode esperar em relação... Já temos o dia, portanto, estadual vamos falar assim, de conscientização em relação aos cuidados com a doença pulmonar, e que demais eventos, enfim, o que mais nós teremos a partir de agora para justamente conscientizar a população dessa preocupação que vocês como médicas têm, vocês como médicos de forma geral têm, justamente em diminuir impactos de quem já está sofrendo com isso e principalmente diagnosticar o quanto antes para quem não sabe que tem e tem algum problema pulmonar. Doutora Fabiola, por favor. Sim, essa preocupação das especialidades que tratam doenças pulmonares, de conscientizar a população, a classe médica, as outras especialidades também precisam saber, porque o paciente que vai consultar com seu ginecologista, que vai avaliar sua próstata com o urologista, ele pode sair de lá com o pedido da sua tomografia e o encaminhamento para consultar depois com o cirurgião torácico ou com o pneumologista. Conscientizar também nossos governantes para que a gente possa fazer criar uma via para que esses pacientes sejam recebidos, sejam acolhidos, sejam diagnosticados e tratados. Isso deve acontecer tanto no sistema público quanto no sistema privado. Uma coisa importante de a gente comentar, a gente falou da diferença da sobrevida possível quando se faz o diagnóstico precoce ou quando se faz o diagnóstico tardio. Outro fator muito importante é a qualidade de vida que esses pacientes podem ter. Um paciente que se submete hoje a uma cirurgia por vídeo do pulmão, ele tem alta hospitalar no 2º, 3º dia após a cirurgia. É rápido? E em 10 dias... 15 dias no máximo, ele volta às suas atividades, tanto de trabalho quanto frequentar academia ou praticar algum tipo de esporte. Do contrário, um paciente que se submete a um tratamento para uma doença avançada, ele vai enfrentar um tratamento que perdura aí ao longo de 6 meses, às vezes mais tempo, com uma morbidade, com um sofrimento pessoal e para a família muito maior. Então, com isso, a gente consegue melhorar não só o resultado final, mas o trajeto desse paciente lutando contra essa doença. Obrigado, doutora Fabiola. Doutora Manuela. E ainda dentro disso que a Fabiola falou, uma outra coisa que a gente fica se questionando é que, puxa vida, fazer tomografia todo ano para fazer busca ativa, isso vai ter um custo, né? Mas quando a gente compara isso com o custo efetivo, se eu tenho que colocar um paciente em radioterapia, em quimioterapia, o fato dele não trabalhar, o fato do familiar que tem que acompanhar aquele paciente não trabalhar, esse custo se dilui e a gente termina vendo que existe um custo-benefício. Verdade. E uma outra coisa que é importante é que, por exemplo, a gente está num mês super importante, tá? Eu sou assim, ó, eu sou pró todas as campanhas de conscientização, eu sou super pró Outubro Rosa, eu acho que é super importante a gente falar em câncer de mama, mas se a gente olha quantas mamografias eu tenho que fazer para identificar um câncer de mama e quantas tomografias eu tenho que fazer num paciente que fuma para identificar um câncer de pulmão, é menos da metade de tomografias de tórax para identificar um com câncer de pulmão. Então, ninguém tem dúvida que tem que rastrear câncer de mama. E ninguém sabe que tem que rastrear câncer de pulmão. Então, na realidade, uma parte desse movimento é realmente começar a falar de uma coisa
que as pessoas ainda não têm esse conhecimento, apesar das publicações serem de 10 anos, e certamente esse nosso movimento, ele foi embasado no fato de que esse ano foi publicado o primeiro protocolo, assim, de como fazer segmento de câncer de pulmão no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o primeiro hospital que também montou seu serviço de rastreamento de câncer de pulmão. Então, a gente tem um movimento de muitas frentes falando do mesmo tema. Eu acho que está na hora realmente da gente encarar isso como um problema que tem uma solução e que a solução é a gente começar a pensar em fazer rastreamento. Uma pergunta, doutora. Pode uma pessoa que não conviveu com nenhum fumante, que não teve nenhum, não tem nenhum, algo que possa ter levado essa pessoa a ter um câncer de pulmão, e ela desenvolveu um câncer de pulmão sem nada, assim, por exemplo, do organismo dela? Sim. Pode. Tu fala, Fabi? Pode falar. Por favor. Depois eu falo. Como a Manuela falou antes, 85% dos casos de câncer de pulmão são relacionados ao tabagismo. Existem Qual o percentual? 85%. 85%. Os outros 15% são de outras causas. E aí entram exposição ambiental e entram fatores de comportamento e fator genético. Então, esse fator genético é o que a gente não consegue modificar. Tá? Então, aí responde a tua pergunta. E a gente está vendo ao longo dos últimos anos, isso é uma coisa que nos preocupa, o aumento da incidência de um adenocarcinoma, é um tipo de câncer, principalmente em mulheres que nunca fumaram. Então, hoje em dia, a gente já fala também, já está começando a ter alguns trabalhos, algumas publicações tentando falar sobre como é que a gente deveria rastrear o não tabagista, ou aquele que fumou uma baixa carga. Mas essa resposta ainda não temos, assim. Qual é a população, o que eu vou esperar, o que eu vou diminuir, qual que é o risco de eu estar fazendo esses exames. Então, talvez ao longo dos próximos anos a gente comece a falar em rastreamento do não tabagista, mas nesse ano a gente ainda não tem, assim, evidência científica sólida para propor isso. E tudo dentro da medicina tem aquela coisa da gente ter que ter a evidência científica, senão é o achismo, né? Então, vamos esperar. Talvez isso mude, viu? Minha sensação é que vai mudar. Pois é, tomara, né? Para que tenhamos diagnósticos mais recentes e com uma possibilidade de cura maior. Que aí, bom, um diagnóstico precoce se consegue um resultado de cura muito maior, né? 90%. Muito bem. Estamos conversando com a doutora Fabiola Perim, da Sociedade de Cirurgia Torácica, e a doutora Manuela Cavalcante, da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia. Edinho Leandro, por favor, quanto tempo temos? Temos mais 10 minutos, daqui a pouquinho tem o nosso 60 minutos em 60 segundos. Eu quero encaminhar aqui a reta final do programa e principalmente deixar para que vocês possam nos trazer quais são os principais sintomas que a pessoa precisa prestar atenção para procurar um especialista, ou não tem que esperar sintoma nenhum? Tem que ir lá fazer a tomografia uma vez por ano? Depende do que tu tá falando. Tá falando em tabagista que fuma ou de forma geral qualquer paciente? Geral. Puxa vida, cada doença é de um jeito, né? Vamos falar, assim, algumas doenças, tá? Por exemplo, vamos primeiro falar do câncer de pulmão. Então, o tabagista, ele não tem que esperar ter sintoma. O tabagista que Só por ser tabagista ele já é potencial. Só por ser tabagista ele é um potencial, ele tem que ter um médico que assista a ele, tem que ir uma vez por ano no pneumologista, ou no cirurgião torácico, ou no cardiologista, ou no clínico dele, que vai ter que pensar nisso, né? Então, ele não pode esperar sintoma. Mas se um tabagista nota que modificou o padrão da minha tosse, eu tive tosse, saiu sangue, eu tô tendo qualquer tipo de desconforto respiratório, dor, perda de peso, qualquer coisa que mude em termos de sensações, ele é aquele paciente que não pode esperar. O tabagista... Subiu uma escada, sentiu um pouquinho de falta de ar, vai? Ele tem que ser visto, porque afinal de contas ele tem falta de ar, ele pode ter enfisema ou bronquite crônica, que a gente chama de DPOC, e se ele tratar, ele vai ter um prognóstico melhor. Então, o que a gente tem que parar é de colocar para baixo de tapete sintoma respiratório, né? Então, eu tô cansado, mas é porque eu tô acima do peso. Eu tô cansado, mas é porque eu não tô fazendo exercício. Talvez seja por isso. Mas a falta de ar é um sintoma que mais é desprezado pela população, a não ser quando chega numa etapa muito avançada. Mesma coisa que tosse. As pessoas tossem durante meses e não buscam atendimento, né? E depois a gente vai ver que tem várias doenças que se manifestam como tosse. Tosse nunca é só tosse.
tosse é um sintoma de muitas doenças, né? Então a gente tem que investigar. Passou de 2 semanas com tosse, a gente tem que entender o que está fazendo aquele paciente tossir. Isso é importante, hein? É importante. Tosse que é uma coisa bem comum e que as pessoas às vezes não prestam atenção. Doutora Fabiola, alguma contribuição nesse sentido? Sim, a outra questão quanto ao rastreamento do câncer de pulmão, quando o paciente faz uma tomografia de tórax de baixa dose, ele consegue fazer diagnóstico de outras doenças. Outras doenças pulmonares, como a Manuela falou, o DPOC, que é o enfisema, bronquite, ou eventualmente... Um Djavan que não tem problema, faz parte, o ao vivo é assim, não tem problema. Até formas mais incipientes de fibrose pulmonar. É possível fazer o diagnóstico de doença vascular coronariana pelo depósito de cálcio, que é possível de ver nesse exame e estimar um risco que esse paciente tem e ser encaminhado ao cardiologista e prevenir, por exemplo, um infarto. Ainda é possível estimar a densidade óssea a partir da análise do externo, das costelas, das vértebras, fazendo diagnóstico de osteoporose. E é possível também, como pega uma parte do fígado, definir a quantidade de gordura que tem nesse fígado e, eventualmente, já foi feito, né, Manuela, o diagnóstico de neoplasia de rim. Então, a tomografia do tórax para rastreamento do câncer de pulmão, ela abre um leque de possibilidades diagnósticas que, de outra forma, só seriam feitos de uma forma muito tardia. Importante. Então, várias dicas para você que está nos acompanhando e ficar ligado, né? Busca aí um atendimento médico e lembrando que também, para quem não tem a condição de um plano de saúde ou um atendimento privado, também o SUS oferece esse tipo de exames, basta você procurar. Estamos recebendo hoje aqui no nosso 60 Minutos a doutora Fabiola Perins, da Sociedade de Cirurgia Torácica, e a doutora Manuela Cavalcante, da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia. Vazou um Djavan aqui, eu me lembrei, as músicas do Djavan são complexas, né? As letras são... Açaí Guardiã, é um negócio impressionante. Aquele Branca e a Tez da Manhã, é um negócio impressionante. E tem outras músicas do Djavan também que é mestre, né? Mestre. Teve uma vez que eu ganhei a credencial para 2 shows do Djavan, um dia depois eu fui nos 2 aqui no Teatro do SESI. Decorei o show do Djavan, maravilhoso. É que vazou aqui, mas não tem problema, ao vivo é assim, viu, doutora? Fica tranquilo. Vamos com o nosso 60 Minutos em 60 Segundos. 60 minutos em 60 segundos. Para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo, e Cremers, abrir mais faculdades de medicina não é a solução. Cremers, 70 anos, em defesa de uma formação médica de qualidade. Fiz mais cedo os 60 minutos em 60 segundos, para que as doutoras possam falar um pouquinho mais do que 60 segundos nas suas considerações finais. Doutora Manuela Cavalcante, da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela presença aqui no nosso 60 minutos. Fica aí o tempo, fica à vontade para suas considerações finais, enfim, seus recados, e muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui. Eu acho que se eu pudesse pontuar assim, coisas importantes, assim, reconscientizar o tabagista, né, do risco de estar fumando, mas não só isso, mas que ele pode fazer alguma coisa para prevenir risco futuro, né? Então, se ele faz uma abordagem de buscar atendimento, buscar se ele tem algum sintoma, tratar a sua doença, a gente vai ter um impacto futuro grande para esse paciente. A conscientização dos riscos do cigarro eletrônico, eu acho que essa realmente um desafio que a gente está vivendo e é uma coisa que nos incomoda e que eu vejo com muito, eu nem sei qual é a terminologia que eu usaria, mas eu tenho muito receio do que pode vir junto com esse uso tão amplo, especialmente na faixa etária entre crianças e adolescentes, assim, né? Eu acho que todo mundo pode ter risco futuro, mas para esses que ainda estão nessa fase de desenvolvimento pulmonar inicial, eu acho que o risco futuro é muito grande e a exposição deles vai ser mais prolongada, então eu realmente tenho receio nesse sentido. Para o rastreamento em si, vou deixar a Fabiola fazer as considerações,
depois vamos deixar nossa cirurgiã fechar aí o que a gente realmente acha importante, mas é isso. O que a gente quer com esse movimento como sociedade não é Manuela falando, não é Fabiola falando, é sociedade. Então eu falo em nome da sociedade de pneumologia, a Fabiola em relação à cirurgia torácica. A gente também tem junto com a gente nesse mesmo movimento o pessoal da radiologia torácica, então a Sociedade de Radiologia também nos apoiou, o pessoal da oncologia também no segundo momento vai entrar junto. Então tá todo mundo ali em uníssono tentando falar sobre vamos cuidar bem do nosso pulmão, né? Vamos ter um pulmão legal. Então essa é a nossa meta futura. Maravilha. Obrigado, doutora Manuela Cavalcante. Quer deixar algum Instagram, alguma coisa aí? Fica à vontade. Cavalcante Manuela. Cavalcante Manuela, Cavalcante para quem quiser Manuela. seguir e também questionar mais lá a doutora. Doutora Fabiola Perim, muito obrigado pela presença da Sociedade de Cirurgia Torácica. Fica à vontade também para suas considerações finais. Muito obrigado pela presença, volte sempre. Bom, acho que a mensagem principal é quem fuma ou já fumou deve procurar um pneumologista, um cirurgião torácico ou seu clínico e fazer a tomografia de tórax. Às vezes as pessoas ficam assustadas com a possibilidade de cirurgia, mas realmente a cirurgia é a ferramenta, é o caminho que vai trazer a cura para essa doença. E o câncer de pulmão, a gente tem que lembrar que não é o primeiro em frequência, mas é o que mais mata no país. Então, temos uma possibilidade de cura e essa cura passa pela cirurgia, que tem evoluído ao longo do tempo e atualmente, como eu já falei, é uma previsão de internação hospitalar em torno de 3 dias. Eu agradeço o espaço, agradeço a nossa recepção na Assembleia Legislativa, ao movimento dos colegas, à audiência, e a gente tem muito trabalho ainda pela frente, mas estamos focados e satisfeitos com o que temos colhido nesse primeiro mês. Contem conosco no que precisar, por favor. Quer deixar também Instagram, alguma coisa, doutora? Gostaria de deixar o Instagram da nossa Sociedade de Cirurgia Torácica do Rio Grande do Sul, @socitors. O Instagram da Sociedade de Pneumologia do Rio Grande do Sul, que é @SPTRS. E o meu Instagram, @bilocaperim. Muito bem. Obrigado, doutora. Volte sempre. Obrigado, doutoras. Obrigado, doutora Manuela, doutora Fabiola. O nosso 60 Minutos fica por aqui. Para FAMURS, no município que tudo acontece, e Siemens, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico. Daqui a pouquinho, sinal eletrônico da Rádio Bandeirantes, marcando 9 da noite. Para Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370. E Shopping Total, 20 anos presente a todo momento. A temperatura sempre para a Prefeitura de Campo Bom. Meu lugar no mundo é aqui. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Amanhã, 11 da manhã, na tela da Band TV, tem Band Entrevista. Eu espero a tua audiência também na tela da Band. E os 60 Minutos volta na segunda-feira. Fiquem com Deus, cuidem-se. Tchau, tchau. Você ouviu na Rádio Bandeirantes 60 Minutos.